Abra a sua Bíblia. O Salmo de número 19. Salmo de número 19. Nós vamos ler dos versos 7 até o verso 11. Salmo 19, do verso 7 até o verso 11. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Amém? Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, mais uma vez nós estamos agradecendo ao Senhor, porque nós pudemos, Pai, adorar o teu nome, nós pudemos engrandecer a tua pessoa, nós pudemos, ó Deus, durante o tempo de adoração, elevar os nossos pensamentos, a nossa alma, toda a nossa emoção, todos os nossos desejos até o teu altar, e ali depositarmos a Deus também a nossa vida, para como um sacrifício agradável ao Senhor, nós pudéssemos te adorar na beleza da tua santidade. E hoje nós pedimos a tua bênção também, ó Deus, para a reflexão, para a meditação da tua palavra. Obrigado por podermos tê-la lido e que ela ache guarida em nossos corações e na nossa mente. Que possamos refletir sobre a importância da tua palavra neste dia que comemoramos o dia da Bíblia e nesta noite que, reunidos em teu nome, nós queremos ouvir a tua palavra aos nossos corações. Então, portanto, que o Espírito do Senhor continue a aplicar nos nossos corações e na nossa mente a tua palavra. Que o Senhor cresça e que cada um de nós diminua. Ilumina, ó Deus, a nossa mente e os nossos corações, e que caia por terra, em nome de Jesus, tudo aquilo que porventura tente nos impedir de ouvir a tua voz. Oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. E amém. Os irmãos podem assentar-se. O Salmo de número 19, do verso 7 ao verso 9, recebe títulos sugestivos, como lei, como testemunho, como mandamento, como temor do Senhor e como juízos. E notem que cada título recebe seu atributo. Ela é perfeita, é fiel, reto, puro, limpo e verdadeiros. E aqui nós encontramos também nesses textos, onde ela produz o resultado de restaurar a alma do pecador, concebendo ou concedendo também a ele sabedoria, alegrando o coração, iluminando os olhos, produzindo a justiça,
e permanecendo para sempre, revelando seu valor incalculável para o homem íntegro. Hoje nós comemoramos pela manhã e agora à noite também o dia da Bíblia, e não poderíamos deixar de ver a importância da palavra de Deus, que foi escrita por homens, sem dúvida, mas por homens santos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Essa palavra sofreu durante muitos anos perseguições, até aqueles que dizem que nela só se encontra a palavra de Deus e que ela não é a palavra de Deus. Outros dizem, mas na Bíblia também tem mentiras, mas ela não é a mentira. Por isso o próprio texto diz que ela é verdadeira. E sem dúvida, como ocorreu naquele momento em que Satanás possui aquela serpente e começa a proferir mentiras, mas a verdade de Deus, fidedigna e fiel, relatou detalhe por detalhe daquele acontecimento. Ninguém mais poderia relatar esses detalhes, até porque não estariam lá. Deus deixou durante todo esse tempo o que ainda, com a perseguição desse livro, é o livro mais vendido no mundo. A palavra de Deus como um livro que não contém, ele é a palavra de Deus. Alcança o coração e restaura toda a sua alma. Faz com que aquela pessoa agora passe a ser e estar motivada por Deus. A ação do Espírito Santo de Deus envolvendo essa lei perfeita e aplicando-a no coração de pecadores. Tanto aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Cristo, para assim trazê-lo para perto do Senhor, convencendo-o do pecado, da justiça e do juízo, e restaurando agora essa vida e colocando-a na presença do Salvador Jesus Cristo, sendo lavado, remido e redimido pelo sangue do Cordeiro. Como podemos então entender essa Bíblia, palavra de Deus? Alguns aspectos são importantes para podermos entendê-la. O que é a palavra de Deus? Porque esse livro fechado, existem vários modelos de capa branca, rosa, enfim, dura, capa de couro, de plástico, de papel, como a edição dicionária. Existe com borda dourada, borda vermelha, enfim, várias cores, com marcadores no meio de várias cores também, várias fitas onde você pode marcar os livros, os versos naquela página que você estava lendo. Ou seja, existem várias formas da Bíblia, mas a palavra de Deus é o conteúdo que está dentro desse livro. Não é se é a versão revista e corrigida, revista atualizada, não é se é a versão NVI, enfim, na linguagem de hoje, não importa a versão que ela seja. O que importa é que ela permanece fiel aos manuscritos que Deus deixou através daqueles que foram inspirados. Ela transforma a vida de cada um de nós. Ela nos faz chegar mais perto de Deus. Ela é a receita de quem nós verdadeiramente somos. E é interessante que quando começamos a lê-la, nós enxergamos a nós mesmos no estado real e sincero. Quando lemos a Escritura Sagrada,
nós não conseguimos enxergar no espelho algo diferente do que realmente somos. Ela traz à luz toda a treva que há em nós, e então ela dissipa as trevas. Por isso, a própria Escritura diz que as trevas não prevaleceram contra a luz. A luz é muito maior. Diz também a Escritura que ela é a verdade. Jesus diz: santifica-os, Pai, na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, dentre inúmeras descrições, nós também encontramos que ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é mais cortante que a espada de dois gumes, e diz que penetra o coração do homem, e ela divide juntas e medulas, alma e espírito, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Essa palavra encontra o ser humano, e ela, nas suas maiores necessidades, alcança todo o pensamento. Nós estamos aqui em inúmeras pessoas, mas portanto cada um de nós pode estar dentro desse tempo pensando algo diferente, sentindo algo diferente, mas a palavra de Deus atinge a cada um de nós, segundo a necessidade de cada um. Poderia haver entre nós aquele que precisasse de consolo. A palavra de Deus alcança o coração e fortalece e revigora e consola aquele coração que está triste, porventura alguma perda, algum sofrimento ou alguma tribulação. A palavra de Deus também alcança aquele que tem a necessidade, porventura, de uma enfermidade, uma necessidade de saúde. A palavra de Deus também alcança, dizendo a essa pessoa que Deus é o Deus que sara, Ele é o médico dos médicos, é Ele que dá vida e Ele que tira, e diz: eu tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. E portanto, essa palavra de Deus alcança o coração, porque ela é inspirada por Deus. João diz no Evangelho que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se a lemos simplesmente como um livro, teríamos talvez a experiência de homens e mulheres na sua vida, mas quando a lemos como palavra de Deus, ela alcança o mais profundo e íntimo da nossa vida, porque Deus conhece as nossas necessidades, e diz Pedro na sua primeira carta. Também, embora tenha sido escrita por mãos de homens, ela foi inspirada por Deus a eles. Prova disso é que foi escrita em lugares, épocas e línguas diferentes, pessoas diferentes, e os mesmos assuntos. Assim ela trata, sendo coerente em tudo o que diz, pois o autor é Deus. Ele é o autor de toda e qualquer palavra que está escrita na palavra dele na Bíblia. Ela também é útil para que o homem seja perfeito. E aqui, quando digo homem, não estou dizendo no sentido masculino, mas no genérico. A Bíblia diz que ela é inspirada por Deus para dar algumas responsabilidades, e eu quero, se você puder, abrir na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E diz: a fim de que o homem de Deus seja perfeito,
e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que é a Bíblia? Como entender ela? Dessas e mais outras formas que existem. Também poderíamos fazer a pergunta: o que se deve fazer com a Bíblia? Apesar de ela ser a palavra de Deus, apesar de ela ter sido escrita por homens inspirados por Deus, apesar de ela ser um livro durante muitos anos mais perseguido, mas ser o livro mais vendido, apesar de tudo isso e outras coisas, nós podemos dizer que a Bíblia é verdadeira. Ela não mente. E por ela ser verdadeira, viva, eficaz, inspirada por Deus, nós precisamos saber o que devemos fazer com ela. Nós devemos examinar. Jesus diz: examinar as Escrituras, porque julgar, cuidar de ter nela o poder de Deus é ela. Quando a examinamos, é muito mais do que ler. Nós devemos estudar com cuidado, procurando nela respostas para a nossa vida prática. É como uma carta de uma pessoa amada, que desejamos reler muitas vezes e memorizar cada palavra. E claro, quando recebemos uma mensagem, uma carta, um e-mail de quem nós amamos, de quem nós temos um relacionamento afetivo, nós continuamente deixamos lá para nós retornarmos e confirmarmos o que aquela pessoa disse a nosso respeito, seja uma mensagem numa rede social ou no e-mail. E muitas vezes nós até a compartilhamos. Quando nós gostamos, nós compartilhamos com as pessoas. E nesse fator, o Facebook, que tem ajudado muito a muita gente, ele faz o favor de nos relembrar, relembrando de 4 anos atrás, uma foto, uma mensagem, uma imagem, enfim. Aí a gente compartilha aquela lembrança que nós postamos há 2, 3, 4, 5 anos atrás. Por quê? Porque aquilo faz bem para nós. Nós relembramos aquilo. Nós tivemos também no início a oportunidade de podermos citar alguns versículos bíblicos. E isso de fato examinar e fazer com que a palavra habite em nossos corações. Carta aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 16, quando Paulo, orientando aos Colossenses, ele diz o seguinte: por estas coisas, capítulo 3, versículo 16, desculpe, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Quando nós aprendemos a palavra de Deus, quando nós a examinamos, nós podemos então começar a guardar no nosso coração. A palavra habitar aqui, ela dá a ideia de alguém que chega após o serviço cansado, chegou após o serviço cansado, trabalhou o dia todo, gastou as suas energias e agora chegou na sua casa, onde ali essa pessoa se sente à vontade. Ela de repente tira o seu sapato, senta no sofá, põe o pé em cima de um banquinho, alguma coisa, se espreguiça e se sente à vontade. Ali é a sua casa, é o ambiente onde você tem essa liberdade. A Bíblia diz que a palavra de Deus precisa habitar em nós, ela precisa ter essa liberdade em nós, de se sentir à vontade na nossa mente e no nosso coração. Não é simplesmente uma pregação, ou uma mensagem, ou emoção, não, é vivenciá-la dia após dia, é podermos então fazer com que ela faça parte da nossa
vida, com que ela habite de tal forma em que possamos saber de cor, porque ela está guardada dentro do nosso coração. O salmista diz: eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se nós guardarmos a palavra de Deus, pela importância que a boca de Deus aberta, se guardarmos em nosso coração, nós seremos homens e mulheres mais justos, mais fiéis, porque estaremos trilhando o caminho do qual Deus aconselha-nos de vivermos. E ele diz: essa palavra agora transmita a um, transmita a outro, e agora compartilhe isso, aconselhem-se mutuamente, instruí-vos continuamente, porque toda sabedoria, e com toda sabedoria louvar a Deus, com salmos, hinos e cânticos. Eu quero fazer aqui, abrir um parênteses. Aqui não tem parênteses, no original não tem parênteses, mas aqui eu quero abrir um parênteses e fechar somente na palavra espirituais. Não é qualquer cântico, não é qualquer salmo, não é qualquer hino. A Bíblia diz que nós temos que compartilhar salmos, hinos e cânticos espirituais. E diz que nós não conseguimos discernir a nada e nem a Deus, senão pelo Espírito Santo que habita em nós. Nós precisamos ceder a Ele a oportunidade de aplicar essa palavra em nós. E o próprio profeta diz que nós devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes, como que aquele que contempla o seu olho no espelho e logo sai e se esquece dele. Até mesmo nós, continuamente, quando estamos saindo, quando passa em algum espelho, arruma o cabelo, retoca a maquiagem, enfim, quer arrumar a roupa, ver se está bonito ou não, né? Nós temos esse hábito. Por quê? Porque nos esquecemos da hora e do momento que saímos da nossa casa. Então, portanto, quando a Escritura diz que ela deve habitar em nós, deve fazer em nós uma prática diária. E por isso, nós temos na nossa declaração doutrinária, temos no estatuto que a Bíblia também é a nossa regra de fé e prática. Ela não é simplesmente um livro onde nós chegamos e está lá aberto no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Agora vou deixar no Salmo 91 e tudo quanto é ruim de casa vai sair. Que pena, não funciona assim. Vou deixar no Salmo 93: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar nada na minha casa. Se eu deixar no 23, então não falta nada. Quando estiver apertando algum problema, eu ponho no 91. É igual mudar o dial do rádio. Quando é problema, 91. É opressão, 91. Está faltando alguma coisa, 23. E assim por diante. Só faltava a gente fazer da Bíblia um bingo, em colocar somente os números segundo as nossas necessidades. Não, a palavra de Deus, ela mostra quem Deus é. E quando reconhecemos quem Ele é, certamente as suas bênçãos nos alcançam. Amém? Quando nos sujeitamos à autoridade divina, Deus que é um Pai, imagina só, ela diz que nós clamamos Abba, Pai. Essa palavrinha Abba, Pai, que a tradução é Pai, a ideia no original é que nós podemos chamar a Deus de papaizinho querido, uma intimidade, papaizinho querido, que às vezes nós não chamamos os nossos pais dessa forma, mas a Bíblia diz que nós, salvos por Ele, podemos chamá-lo de papaizinho querido. Olha só, essa Bíblia mostra a condição do homem sem Deus, ao resultado de que essa condição deu a ele, que é o destino ao inferno. Mostra a ele o cumprimento de todas as profecias e promessas, chegando em Jesus no seu nascimento, o Salvador, o Deus conosco. Mostra que, acreditando nele, no seu sacrifício suficiente
suficiente, um pecador alcança a redenção e salvação. E após isso, mostra que o homem que entregou a sua vida a Cristo vai morar com Ele na eternidade. Amém? É isso que a Bíblia fala. É dessa forma, dessa maneira que nós podemos utilizar. É dessa maneira que nós podemos conhecer. O estudo da Bíblia deveria ser algo tão natural em nossa vida, como comer, como se fosse uma necessidade. Contudo, as necessidades naturais que temos são mais carnais e não espirituais. Só quem está vivo e saudável espiritualmente tem um apetite de se alimentar da palavra de Deus. Quem está morto ou enfermo espiritualmente não sente essa fome. Quero concluir: se sabemos de tudo isso sobre a Bíblia, então chegou a hora de pegar esse maravilhoso livro e conhecê-lo cada dia mais e mais, até que penetre nas nossas mentes, nos nossos corações e na nossa alma. Se torne parte da nossa vida prática, e a cada momento que vivemos, nós podemos dizer: eu vou começar agora. Essa é a palavra de Deus. Muito mais coisas desenhadas, aproximadamente 8.000 promessas, e a gente se toma posse de poucas, como aquela mulher que Jesus respondeu a ela, e ela disse: até os cachorrinhos comem das migalhas do pão que caem da mesa do meu Senhor. E Jesus disse que a fé daquela mulher a salvou. Amados, nós temos tanta coisa revelada aqui. Nós podemos viver a vida abundante que Jesus disse que nós deveríamos viver. Às vezes, nós vivemos capengando, tropeçando, caindo, levantando, mas enquanto poderíamos viver uma vida de vitória completa.